Olá, eu sou Leonardo Ansar. Seja bem-vindo à Pensando Pop, aqui no Ansaverso. Bom, como vocês puderam ver aí na thumb, hoje eu vou falar de um tema que basicamente todo mundo já deve ter ouvido falar, principalmente durante as aulas de filosofia na escola, que é do mito da caverna. Bom, vamos lá. Essa história, esse mito, eu nunca pensei muito, nunca cheguei a refletir muito em cima dele por conta da forma com a qual ele sempre era passado. Alguns ousam falar, inclusive, que o mito da caverna ele é o verbo to be da filosofia, que a gente sempre está vendo isso e não desenvolve. E eu acho que, partindo desse ponto, eu nunca me interessei ao ponto sobre a real mensagem desse mito, ou melhor, dessa metáfora. Eu me deparei com ela na escola, na faculdade e, bem, em alguns outros pontos da vida. E foram só nesses outros pontos da vida que eu comecei a pensar realmente no mito da caverna como uma coisa para ser aplicada na minha vida. E, basicamente, querendo você ou não, ele está presente na sua vida também. Na real, na de todo mundo. E eu vou exemplificar isso com o filme do Show de Truman. Mas antes de entrar no filme e começar a falar das minhas ideias mirabolantes, eu acho que dá para falar um pouquinho sobre o mito da caverna em si. Antes de qualquer coisa, eu já vou avisar vocês que o Léo Amorim, do canal de mesmo nome, ele fez uma live essa semana falando sobre o mito da caverna, explicando bem detalhadamente, e a gente teve uma conversa bem interessante lá. Eu não participei da live em si junto com ele, mas nos comentários eu tava lá falando. E, cara, ele é historiador, então o cara tem muito mais bagagem para poder falar e para ensinar, principalmente. Então eu já recomendo vocês a irem aqui, ó, clica aqui no card, vão lá na live dele, e lá ele detalha direitinho o mito da caverna e depois desenrola uma conversa bem interessante. Mas eu vou tentar explicar da minha forma. O mito da caverna ele consiste na ideia de que alguns homens nasceram, cresceram e passaram toda a sua vida dentro de uma caverna, no fundo dela. E na entrada dessa caverna, ou melhor, do lado de fora da entrada da caverna, tinha uma fogueira acesa. E diversas pessoas passavam pela estrada na frente da caverna, entre a caverna e a fogueira. O que isso causava? Sombras projetadas no fundo da caverna. As pessoas que estavam presas lá, elas não conseguiam olhar para fora, elas só olhavam para o fundo da caverna. Logo, as únicas coisas que elas conheciam eram as sombras projetadas no fundo da caverna. Eu não sei se ficou tão bom de entender essa explicação, mas depois vocês vão lá na live do Léo que ele explica bem melhor, ou então joguem no Google Mito da Caverna para vocês entenderem o que eu estou falando. Mas basicamente o que acontece? Esses homens, para eles, todo o mundo que eles conheciam, toda a verdade, toda a realidade para eles, eram aquelas sombras e, é claro, um ao outro e a própria caverna. Aquela situação era a realidade para aqueles homens. Só que um deles, eventualmente, se solta dos seus grilhões, porque, como eu disse, eles estavam presos. E ele simplesmente sai da caverna. E ele, no primeiro momento, se cega, né, pela luz do sol, mas depois ele vê todo o mundo, ele vê as flores, ele vê as florestas, ele vê os animais, o céu azul, e ele tem um estalo. Caraca, a minha vida foi uma mentira. E, basicamente, ele passa a reconhecer, ele passa a estar sob a luz do conhecimento. E, inclusive, nesse mito também diz que se ele volta para a caverna para poder alertar aqueles companheiros dele, olha, isso aqui é uma realidade falsa, isso aqui não é verdade. A verdade é algo muito maior do que isso aqui. Também somos advertidos dentro do próprio mito que é possível que aqueles que estão ainda presos dentro da caverna vão encarar esse homem que conseguiu sair como um louco e até pôr a vida dele em risco, porque eles vão fazer de tudo para poder defender aquela realidade, porque eles vão defender tudo o que eles vivem, tudo o que eles conhecem. E bom, dentro desse mito a gente pode ir para diversos pontos, mas agora eu vou explicar para vocês um pouco do que é o Show de Truman. Bom, no Show de Truman a gente é apresentado o personagem Truman Burbank, interpretado pelo ator Jim Carrey. E, bem, ele começa a vida dele super de boa, uma pessoa normal, sabe? Um americano vivendo o sonho americano normalmente. Até que quando ele estava indo para o trabalho, num belo dia de sua vida, algo cai no meio da rua e faz um mau barulhão e ele fica assustado. E quando ele vai ver, é um holofote de estúdio, daqueles de cinema. E ele fica tipo, nossa, de onde é que isso veio? Ele olha para cima, vê o céu azul e limpo
E ele não faz ideia de onde aquilo veio. Mas ele continua tocando a vida. Logo depois ele liga o seu rádio e ele ouve falar, se eu não me engano, a respeito de um avião, um helicóptero que derrubou alguma iluminação, alguma justificativa para aquele acontecimento. Vai passando a história e o Truman começa a desconfiar das pessoas, ele começa a desconfiar de como as coisas ao seu redor funcionam e ele fica muito incomodado, ele fica querendo descobrir o que está acontecendo, e coisas vão acontecendo dentro da história que eu vou tratar um pouco mais pra frente, mas no fim das contas ele descobre que ele está inserido num mundo de mentira. Toda a cidade do Truman, todas aquelas pessoas, tudo aquilo era mentira. A cidade era basicamente um grande set de filmagens. Todas as pessoas eram atores e atrizes contratados e a vida de Truman passava na televisão. A sua gestação, o seu parto, a sua infância, o primeiro beijo, a adolescência inteira, a vida adulta, a faculdade, tudo foi jogado para as câmeras. A vida de Truman era um programa de televisão. Todos sabiam, menos ele. Uma coisa que me faz pensar bastante são algumas simbologias do filme, mas a que mais me chama a atenção é a do nome do personagem principal, Truman. Porque apesar de não estar escrito da forma correta que eu penso, mas Truman, ele tem a mesma sonoridade desse Truman aqui, que é o homem de verdade. E basicamente tudo na vida do Truman é uma mentira. Só que ele acredita nela. Aquilo ali é tudo que ele conhece, é tudo que ele vivenciou, é tudo que ele experienciou. Para ele, aquelas encenações, aquelas pessoas, aquele trabalho, tudo aquilo são as sombras projetadas na caverna. E aquele domo, aquela vida é a própria caverna do Truman. E enquanto ele está vivendo aquilo, enquanto ele não conhece tudo que está por fora, aquela é a verdade dele. Apesar de ser tudo mentira para as outras pessoas que estão vendo. É engraçado pensar nisso porque quando a gente está numa caverna, quando a gente está inserido numa caverna, ou seja, quando as nossas percepções elas não abrangem toda a magnitude do fato em específico, para a gente, a verdade é aquilo que a gente percebe. Então a gente entende aquilo daquela forma. Não, é isso aqui que eu estou vendo e você não consegue enxergar as outras coisas, independente do motivo. Então para você, aquilo é a verdade. E isso é muito interessante porque quando o Truman começa a identificar algumas coisas peculiares naquela realidade dele, ele começa a identificar que algumas coisas não fazem sentido naquela verdade dele, tudo começa a ruir. E basta apenas uma coisa fora da normalidade, num mundo de mentira, para você passar a desconfiar de tudo. E, bem, quantas vezes a gente já passou por isso? Eu lembro de diversos momentos da minha vida em que eu estava inserido em grupos, em ideias filosóficas, e no início é sempre tudo fantástico, é sempre tudo uma maravilha, sabe? A gente se sente abraçado, a gente se sente acolhido, a um primeiro momento os pensamentos batem, ou aquela perspectiva é bem aceita, só que quanto mais a gente estuda, e quanto mais a gente se aprofunda, e quanto mais a gente fica aberto a outros pontos de vista, a outras perspectivas, a gente pode identificar algumas coisas que nos causam estranheza. Um dogma mal explicado, uma afirmação com muita autoridade, mas pouco embasamento, começam a incomodar a gente. E a gente tem dois caminhos. Ou a gente aceita aquilo e simplesmente entende que faz parte, ou a gente começa a questionar. E normalmente quando a gente começa a questionar, a gente começa a ver que, bem, não era tão daquele jeito como a gente imaginava. O Truman ele passa por diversos momentos de descoberta durante a história do filme. Ele começa a se deparar com situações que ele acha estranha, e aí depois ele vê que todas as outras pessoas ao redor identificaram aquela estranheza também, mas quando ele repara nas outras pessoas, aparentemente elas fingem que não viram. Quase como se estivessem tentando forçar o Truman a ignorar aquilo também, porque o bando está ignorando, e não questionar, não falar. Mas o Truman vai, então ele se joga na frente dos carros, ele grita, ele começa a entrar em estabelecimentos, em outros prédios que não fazem parte da rotina dele, e ele começa a ver que é tudo desconstruído.
destruído, os elevadores não levam a lugar nenhum. E, cara, isso é muito fantástico, porque isso retrata muitas coisas que acontecem nas nossas vidas. Às vezes a gente rejeita um pouco quando as primeiras verdades aparecem pra gente, ou quando as primeiras desconfianças aparecem pra gente. Porque, bom, tá tudo bem, tudo faz sentido, só isso aqui que me incomoda, então eu deixo um pouco pra lá. Principalmente quando tudo que há em volta martela contra aquilo. E isso acontece bem nítido quando o primeiro interesse amoroso do Truman, que não era o interesse amoroso que os diretores prepararam para ele, começa a se sentir mal, porque aquela mulher, ela realmente fica com pena do Truman, não do personagem, mas da pessoa que estava enclausurada num grande evento midiático. Então, ela sabe que não é ela que tem que ser a namorada do Truman, porque ela é uma atriz, então ela sabe os scripts, mas ela vê o interesse do Truman, ela se apaixona por ele, até que chega no momento que ela fala para ele: Truman, isso tudo é uma mentira, isso tudo é televisionado. E ela explica num curto período de tempo, porque ela não pode falar muito, e os atores representando o pai dela e tudo mais aparecem, pegam ela e levam ela embora. Dizem que levam ela para Fiji. E, inclusive, justificam que levaram ela embora porque ela estava maluca. Não, ela tem um problema, não sei o que lá. Ou seja, a pessoa que questiona, a pessoa que te mostra talvez um outro lado, que te abre a mente para uma perspectiva nova, ela é considerada maluca pelas outras pessoas que estão na caverna. Basicamente, é a caverna tentando proteger daquela própria realidade. E dizem que ela foi levada para Fiji. E por mais que o Truman tenha levado a vida inteira dele depois daquele evento super de boa, ele sempre ficou com uma coisa na cabeça: eu vou para Fiji. O filme continua indo e nos deparamos com mais momentos em que o Truman vai se rebelando contra aquela realidade, até que ele enfim consegue sair. E consegue sair da caverna. Ele vai literalmente conhecer o mundo pela primeira vez. E naquele momento é quando o Truman dá adeus à sua caverna. Mas muita gente, quando olha para esse filme, fala: mito da caverna, show de Truman. Só que nesse filme a gente consegue identificar duas cavernas. E eu não vejo ninguém falando dessa segunda aqui. A segunda caverna do filme, e para mim a mais importante dele, não é a do Truman, não é a falsa realidade na qual o Truman está inserido e está tentando fugir. Para mim, a segunda caverna, e a mais importante que esse filme mostra, é a nossa caverna. No caso, a caverna dos espectadores, das pessoas que estão consumindo o Truman Show dentro do filme. Ou seja, a audiência. As velhinhas, os seguranças, o pessoal do bar, todo mundo que constantemente aparece assistindo o filme, torcendo pelo Truman. E bom, eles torcem pelo Truman, quando o Truman foge, eles ficam felizes. Poxa, enfim, ele se libertou, legal, eles ficam felizes pela felicidade do Truman. Só que, bom, o filme também mostra pra gente que toda a vida do Truman teve uma orquestração por trás. Ângulos de câmera, a música certa no ponto certo, tudo feito para proporcionar esse sentimento de reconhecimento, de empatia do público para com o Truman. E isso tudo foi manipulado. As pessoas estavam assistindo o show de Truman a vida inteira. Há mais de décadas, eles acompanharam, tinham produtos, consumiram produtos, financiaram toda aquela situação. Apesar de eles terem ficado felizes com a libertação do Truman, o que é natural, já que eles foram manipulados a sentir empatia por aquele personagem, eles ajudaram a financiar aquilo. E por quê? Porque, bem, eles foram manipulados a isso. Vocês podem reparar, o filme não mostra ninguém rico consumindo o show de Truman. Na realidade, são pessoas de classe média para baixo, pessoas com poder aquisitivo bem fraco. E a vida do Truman, o Truman Show, o show do homem de verdade, ele está mostrando o sonho americano. É uma casa numa vizinhança bonita, ele tem um emprego de terno e gravata, todo mundo é amigo do Truman, ele estudou, foi para uma faculdade legal. A vida dele é perfeita. É o famoso sonho americano que era tão pregado antigamente nos Estados Unidos. E, bem, as pessoas que estavam assistindo aquele show,
elas não tinham como alcançar esse sonho americano, porque é um sonho impossível, é um objetivo colocado, e aí se você for estudar um pouco a história, foi um objetivo colocado pelo governo nas mídias para poder doutrinar as pessoas, porque elas tinham que trabalhar, se esforçar, seguir aquela vida toda doutrinada para conseguir aquele objetivo de vida, aquele sonho. E aquele sonho se converte em consumismo, basicamente, em fomentar o mercado imobiliário, o mercado de consumo, de materiais, onde você trabalha, se esforça. E, bom, os Estados Unidos tinham acabado de sair de uma guerra, então era importante esse modo de vida que estimulava o consumo. E, basicamente, no show de Truman é isso. As pessoas estavam consumindo aquilo porque elas queriam a vida que o Truman tinha. Nossa, olha como é que o Truman conseguiu uma namorada que ama tanto ele. Olha, ele tá com um problema no trabalho, eu também tenho um problema no trabalho. Só que, olha, o Truman conseguiu reverter isso. Só que todos aqueles acontecimentos eram pura manipulação para fazer as pessoas consumirem aquele conteúdo, desejarem aquela vida e serem conduzidos como ovelhinhas para terem aquelas vidas. E o quanto isso não acontece com a gente. Se vocês prestarem atenção, os meus últimos vídeos foram basicamente falando sobre isso. O primeiro, Pensando Pop, foi sobre ter responsabilidade. Ok, responsabilidade na rede, mas basicamente a gente precisa arcar com as responsabilidades. Ser responsável por tudo que a gente faz e tudo que a gente dá a voz. O Pensando Pop 2, eu falei sobre a necessidade de crescer, de amadurecer, mas também de viver a vida e entender essas etapas. A gente estava falando basicamente do autoconhecimento e não negar as influências externas, mas abraçar e ajudar o interior a crescer. E no último Pensando Pop, eu falei sobre curtir a jornada, aprender com os erros, experimentar, tentar, e falei sobre as respostas enlatadas e os 42 que somos forçados a procurar. Basicamente é isso. Todos esses vídeos foram basicamente para culminar talvez numa série que se encerra nesse vídeo, mas que provavelmente eu vou tangenciar para sempre, que é o fato das nossas vidas estarem sendo controladas. Da gente estar vivendo uma vida que não é nossa. Quanta gente está trabalhando em coisa que não queria estar trabalhando simplesmente porque precisa estar trabalhando naquilo, porque senão não sobrevive. Quantas vezes a gente não tem direito de sustentar a nossa própria casa porque a gente tenta conseguir um emprego e nem consegue, independente de qual emprego seja. Mas a gente é exposto e bombardeado por todos os lados dessa ideia de que a gente precisa se esforçar, a gente precisa tentar, a gente tem que ter um emprego, a gente tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro. Eu não vejo muita diferença das nossas vidas para as pessoas que estavam consumindo o show de Truman. A gente está nessa caverna, a gente está inserido nesse sistema e é difícil pra caramba. É difícil pra caramba sair dele. Na real, é difícil enxergar o sistema. E assim como o Truman, a gente vai se deparar com o mundo inteiro tentando impedir que a gente saia disso. A cidade inteira que o Truman conhecia se movimentou única e exclusivamente para manter ele naquela vida, porque aquela era a caverna dele. E aí a gente olha para as nossas vidas. O que tem se levantado com a motivação de fazer a gente continuar nessa vidinha? O que tem impedido a gente de conseguir ser feliz, de conseguir as coisas que a gente quer? O que reprime a gente? O que se levanta e fala pra gente, não, você tem que fazer isso porque isso aí que você quer fazer é bobeira. Isso aí não vai te levar a lugar nenhum. Isso aí não vai te deixar bem sucedido. Sendo que é aquilo ali que é o que te faz feliz. O que será que está enganando a gente, falando um monte de mentiras há anos e forçando a gente a se manter dentro dessas narrativas? Você já parou para olhar sua vida e pensar por esse lado? Quais as suas cavernas? Será que você está vivendo um show de Truman? Bem, e eu tô aqui, o Pensando Pop e alguns outros quadros que vão surgir aí pra frente são uma tentativa minha de ser aquela pessoa que vai ser considerado o maluco, que vai estar te falando coisas que vão contra toda a maré de acontecimentos que vem na vida da gente. Enquanto está todo o sistema falando X, eu vou perguntar, por que X? Por que não Y? Por que não o alfabeto inteiro? Eu vou ser taxado de maluco, eu sei disso. Mas o que o Mito da Caverna e o Show de Truman ensinaram pra gente é que as pessoas que questionam todo o dogma do sistema são taxadas de maluca, são atacadas, inclusive. Mas eu tô pronto. Eu quero conversar com vocês. Eu quero trazer essas ideias malucas da minha cabeça. Eu gostaria que vocês conversassem comigo também. Comenta aqui embaixo. Tragam as suas experiências, tragam as suas perspectivas. Vamos comentar, vamos fomentar essa ideia. A gente precisa sair de caverna. Vamos desenvolver um pensamento mais crítico sobre a vida que a gente está vivendo.
Vamos parar e pensar, pô, será que isso realmente faz sentido para mim? E assim, quem sabe a gente consegue construir um mundo melhor, um mundo de pessoas fora de cavernas. Eu sou o Leonardo Ansar, esse é o Ensaverso, esse é o Pensando Pop.